A graça e a paz, meus irmãos, é com grande alegria que nós iniciamos mais um programa de louvor e adoração ao nosso Deus. Depois da semana passada, aquela programação abençoada, com oração e jejum, o encerramento com todos os pastores e igrejas do nosso presbitério, nós iniciamos esse mês de agosto, mês de missões, realizando mais esse programa para a glória do nosso Deus. Nós vamos ouvir agora um cântico com nosso irmão Robson, ao único que é digno de todo o nosso louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós vamos fazer a leitura do texto da palavra do Senhor em João, capítulo 4. Nós estaremos meditando sobre esse texto na noite de hoje. João, capítulo 4, texto da mulher samaritana. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia.
e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e que é e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado?" Respondeu Jesus: "Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que te digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a oração vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?"
Ou porque o Senhor está falando com ela. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam como um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e veja os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe, recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecessem com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Nesse instante, nós vamos ouvir mais um cântico pelo nosso irmão Arri, adorador por excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA.
excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência, quero ser. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Nós vamos iniciar com a oração, pedindo para que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Senhor Deus, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, clamando pela tua misericórdia, clamando a Deus pela tua intervenção. Se o Senhor não falar, nós, ó Deus, não temos capacidade alguma, nem poder e nem condições, ó Deus, de convencer as pessoas sobre a tua verdade. Por isso, ó Deus, clamamos pela ação do teu Espírito Santo sobre nós, para que a tua palavra, ó Deus, possa abrir as nossas mentes e os nossos corações. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Nós vamos para o texto da palavra do Senhor, em João, capítulo 4. Nós vamos meditar sobre esse texto na noite de hoje. João, capítulo 4, é um texto que foi escrito pelo evangelista João. E o evangelista João tem uma característica completamente diferente de todos os outros evangelistas. João, ele tem uma mensagem de cunho teológico. A preocupação de João não é nem tanto a narração em si, em trazer os fatos que aconteceram em uma ordem cronológica. O propósito de João é trazer uma mensagem mais profunda, associada com os textos do Antigo Testamento e que vão nos trazer uma compreensão e um entendimento mais profundo sobre o ministério de Cristo. Isso não é diferente aqui no Evangelho de João, capítulo 4, que começa mostrando o porquê que Jesus teve que atravessar
a região de Samaria. Então, os primeiros versículos dizem assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, Jesus deixou a Judéia. Ele deixa a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Então, nós temos esta informação que é muito importante aqui dentro do texto, para que a gente possa contextualizar e entender sobre essa história. João, ele faz uma narração em que Jesus começa o seu ministério em Caná da Galileia, fazendo com que a água pudesse ser transformada em vinho. E ali nós temos o seu primeiro milagre, e isso tem uma repercussão, isso mexe muito com as pessoas daquela região, e aí começam os comentários, e Cristo começa a ter muito sucesso. Essa parte do texto, relatada aqui no Evangelho de João, capítulo 4, mostra Cristo já tendo mais sucesso do que João. João era tido como um grande profeta, um homem que batizou muitas pessoas, mas devido aos milagres e os feitos de Jesus, Jesus começou a ter a sua popularidade crescente, superior à de João. E o segundo ponto que é levantado aqui no capítulo 4 é uma tensão crescente entre esses líderes religiosos, principalmente os fariseus, com Cristo. Então o texto mostra, os textos anteriores ao capítulo 4, que Jesus tinha ido a Jerusalém, e lá ele tinha se indignado com aquela situação do templo, das mercadorias que eram vendidas no templo, e em Jerusalém ele se levanta e vai contra toda aquela situação, e lá ele chama a atenção do povo judeu e todos começam a admirar a Cristo, mostrando a sua sabedoria, a sua pregação e a sua forma de agir e os seus milagres. Então Cristo, quando ele volta de Jerusalém, ele precisa voltar para a Galileia, e nesse território da Judéia ele precisa atravessar a região dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo que o judeu considerava como impuro. Os samaritanos são judeus mestiços, judeus que são misturados com os assírios. Então, o casamento entre assírio e judeus, no período em que houve a divisão do reino, o reino do norte e do sul, de forma específica o do norte, os assírios eles invadiram Israel e acabaram tendo um relacionamento com os judeus, e ali nasceu os samaritanos. Então, desde Neemias, capítulo 13, houve uma separação. Os judeus eles tinham os samaritanos como um povo impuro, contaminado, e Neemias, no capítulo 13, determina que os judeus ficassem distantes, afastados dos samaritanos. Então o texto mostra que Cristo tinha a necessidade de atravessar esse território, o território dos samaritanos. Uma, por causa do seu sucesso, ele é mostrado aqui dentro do texto, e outra por causa da tensão dos fariseus. Então isso fez com que Cristo saísse de Jerusalém e voltasse para a região da Galileia. Esses dois motivos. Para que lá ele pudesse dar continuidade ao seu ministério, e quando chegasse a hora, é que ele iria voltar para Jerusalém, essa tensão entre ele e os fariseus iria crescer mais, mas ainda não era o momento, e também para que não prejudicasse o ministério de João Batista, que batizava no Rio Jordão,
ele acaba se afastando, indo para a região da Galileia. Mas para que ele pudesse ir para a Galileia, ele teve que passar por dentro da região dos samaritanos. Então, esse é o resumo aqui desses primeiros versículos do capítulo 4 de João. Só que a grande questão agora é sobre a ideia central. E eu quero confessar aos irmãos que eu passei 2 dias estudando, fazendo exegese, pesquisando, para poder captar, entender a ideia central aqui desse capítulo 4 de João. O Evangelho de João é um evangelho extremamente complicado, difícil, ele é muito profundo, e para nós entendermos a ideia, o sentido do texto, exige um certo aprofundamento teológico e de conhecimento para que possamos compreender o que o evangelista João quis nos ensinar. Então, quero voltar para o texto para mostrar para os irmãos sobre a ideia central que nós temos aqui dentro desse capítulo 4. Se nós observarmos já dentro do capítulo 4, eu já fiz aqui a marcação, nós temos uma palavrinha que se repete por todo o texto, e essa palavrinha acaba fazendo uma divisão. O texto ele é dividido através desta palavra, que é uma palavra que é traduzida como conhecimento. Conhecer, saber, entender, né? A tradução dessa palavra grega. E ela aparece pela primeira vez aqui no versículo 10. Jesus respondeu: se você conhecesse. Essa palavra, ela volta novamente no versículo 22. A mesma palavra. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Então, a repetição dessa palavra. Essa mesma palavra é traduzida como sei, aqui, nesse versículo 25. Eu sei que virá o Messias. E essa palavra aparece novamente no versículo 32. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. O termo é repetido e usado novamente. E o texto termina com essa mesma palavra, no versículo 42, finalzinho do texto que nós lemos. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos e conhecemos. Nós agora temos esse conhecimento, que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então o texto, ele repete constantemente essa palavra, conhecimento. E aí, ao pesquisar o Evangelho de João, nós conseguimos entender que essa palavra e esse sentido é trazido por João não só no capítulo 4. Apocalipse, nós temos vários e vários textos que usam essa mesma palavra, que traz essa ideia de conhecimento. Nós temos aí as epístolas também, trazendo essa ideia de conhecimento. Mas eu quero trazer agora os textos que são anteriores ao nosso texto. Então nós temos aqui o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 em diante, nós temos o testemunho de João Batista. E aí dentro desse testemunho, nós temos um relato muito interessante que se aplica ao nosso texto. No versículo 26 do capítulo 1, diz assim: João respondeu, que é João Batista: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. A mesma palavra que é usada lá no capítulo 4. Vocês
não conhecem. E o próprio João Batista, no versículo 31, ao testemunhar sobre Cristo Jesus, ele diz assim: eu mesmo não conhecia, eu também não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Eu não tinha o conhecimento, eu não conhecia a ele. E o texto que vem imediatamente anterior ao nosso é o relato de Nicodemos, quando ele visita a Jesus no capítulo 3. E é interessante que o versículo 2 diz assim: este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos, conhecemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Nós sabemos. Então, ele, mestre de Israel, judeu, tem o conhecimento. Ele entende que Jesus é mestre. Ele tem esse conhecimento sobre Jesus. Então, aqui nós temos a ideia central desse texto. Essa palavra conhecimento, ela prevalece não só no capítulo 4, mas também essa ideia vem desde o capítulo 1. João vem trazendo essa ideia de conhecimento. E esse conhecimento está associado a Cristo. Então, é um conhecimento que Cristo transmite, que Cristo vai passar. Que as pessoas não tinham, o próprio João diz, as pessoas não conheciam, ele também não conhecia, veio a conhecer. Então é um conhecimento que é adquirido, que vai sendo apresentado, revelado para o povo de Deus. Mas a ideia do capítulo 4, e é esse o tema que nós iremos meditar na noite de hoje, é que Jesus é o conhecimento que transforma. Jesus é o conhecimento que transforma. Então nós temos a ideia do conhecimento atrelada à transformação. Conhecereis a verdade vos libertará. João vai trazer essa ideia lá no capítulo 8. Então isso continua dentro do Evangelho de João. Então, ao conhecer a Jesus, isso gera transformação. Então, conhecimento que transforma. É sobre isso que nós iremos meditar na noite de hoje. E a primeira coisa que o texto nos ensina é que este conhecimento que transforma, ele faz com que haja uma mudança, uma transformação do pecador em uma pessoa santificada, em uma pessoa santa. É a primeira coisa que o texto nos ensina. Jesus, conhecimento que transforma pecador em santo. Jesus, conhecimento que transforma pecador em santo. Então, no versículo 5 do texto, nós vamos dar continuidade à narrativa e nós vamos tentar entender o sentido que João nos ensinou. O versículo 5 diz assim: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Quando o povo judeu sai do Egito e vem para a terra prometida, os descendentes de José herdaram essa porção de terra que Jacó tinha dado por herança a José. E nessa região é onde vivem os samaritanos. Ali ficava o poço de Jacó. Esse poço ficava a 800 metros dessa cidade Sicar, aproximadamente 800 metros. Então, cansado da viagem,
e aqui João faz questão de mostrar a humanidade de Jesus, que Jesus sentia sede, que Jesus sentia fome, que Jesus ficava cansado. Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Então, a temperatura altíssima daquela região, um calor insuportável, Jesus foi e se assentou ao lado desse poço, já no território dos samaritanos. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e não era comum, neste horário de meio-dia, alguém vinha ao poço. Esse poço que ficava aproximadamente a 800 metros da cidade. Então, nesse horário de meio-dia, quase ninguém ia ao poço. Mas aconteceu o quê? Essa mulher samaritana veio tirar essa água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. O próprio João estava nesse grupo e ele relata o fato que tinha deixado Jesus lá no poço e foi nessa cidade que ficava a alguns metros comprar alimento. Porque a jornada que eles estavam fazendo era de aproximadamente 3 dias andando para a Galileia. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Os judeus não suportavam os samaritanos. Os judeus não toleravam. Eles tinham os samaritanos como um povo imundo, impuro. E o fato de se associar a um samaritano fazia com que o judeu também se tornasse impuro. Imagine uma mulher. Não se poderia conversar nem com uma mulher que era do povo judeu, imagina com uma samaritana. Então, aqui o texto mostra a surpresa dessa mulher quando Jesus fala com ela. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aí Jesus respondeu: se você, e aqui entra a primeira parte do nosso texto, essa palavrinha-chave dentro do texto para que a gente possa entender. Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é esse que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Tem muita gente que não entende o significado de água viva. Quando Jesus fala sobre isso, o que ele quis dizer? Qual é o sentido? Quando Jesus fala sobre água viva, a mulher samaritana ela tem um entendimento literal do sentido da palavra. Nós temos 2 tipos de água que tinha dentro do poço naquela época. Nós temos a água que era parada, que ficava dentro do poço como se fosse um reservatório, que era o poço ele se enchia com a chuva ou com de alguma forma ele acumulava água, mas era uma água parada, né? Aquela água que ficava dentro do poço parada. E havia uma segunda definição para a água que tinha dentro dos poços, que era a água viva. E essa água viva era no sentido de que o poço ele acertava uma veia ou um lençol freático. Então, a água que alimentava aquele poço não era uma água parada, era uma água viva. Ela se renovava a todo instante. Então, um poço como esse era um poço muito valioso e também livre de doenças. Água viva, né, de água corrente, água pura, água muito mais saudável. Então, aí onde é que está o interesse da mulher quando Jesus fala sobre essa água viva. Então nós vamos voltar para o texto. Quando Jesus oferece essa água viva, olha a reação que a mulher tem. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos
e o seu gado, porque Jacó conseguiu furar o poço. E ele conseguiu encontrar essa água. Então, acaso você é maior do que ele, você vai conseguir fazer isso que ele fez, maior nesse sentido. E aí, Jesus responde a essa mulher. E o versículo 13 e 14 é chave aqui. Quem beber desta água voltará a ter sede. Então ele diz assim, ó, eu não estou falando de água viva, essa água que você está pensando aí dentro do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E aí a mulher tem o conhecimento. A mulher agora passa a ter o conhecimento de que Jesus não está falando de uma água qualquer. Ele não está falando da água de forma literal, mas ele está fazendo uma alegoria, ele está trazendo uma figura, e tem um outro sentido. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Será uma fonte para jorrar a vida eterna. Então, Jesus começa a revelar para a mulher, começa a trazer conhecimento para a mulher sobre uma água diferente, uma água completamente desconhecida para essa mulher. E quando Jesus traz esse conhecimento, olha a reação da mulher. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu nunca mais tenha sede. Nem precise vir aqui buscá-la. Eu quero essa água. Eu desejo essa água. Então, o conhecimento que Jesus trouxe despertou na mulher o desejo de ter essa água. E aí Jesus vai dizer o seguinte, do versículo 16 ao 18. Jesus diz, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. O que você disse é verdade. Então nós temos uma mensagem maravilhosa aqui nesse texto. Jesus, o conhecimento que transforma. Jesus transforma pecador em santo, em pessoas santas, em pessoas santificadas. Por que eu estou dizendo isso? Quando Jesus apresenta a água viva, e essa mulher fica interessada nessa água viva, Jesus, ele tem uma condição para oferecer essa água para essa mulher. Ele diz assim, ó, vem cá, traga seu marido. Você é uma mulher, não tem como eu e você, eu sou homem, você é mulher, então traga o seu marido. Uma pergunta normal, natural, e a mulher, de forma muito espontânea, não, eu não tenho marido. Aí Jesus, agora sim. Agora você falou a verdade. E agora Jesus começa a trazer à tona, e aí entra a questão do conhecimento, Cristo agora começa a revelar quem verdadeiramente é essa mulher. E agora começamos a compreender por que meio-dia essa mulher sozinha vai ao poço buscar essa água. O normal era as mulheres andarem em grupo, geralmente no início do dia, pela manhã, ou no final da tarde, que o sol era mais frio, e elas iam em grupos. E essa mulher está sozinha, ela veio buscar água sozinha do poço. Qual o sentido, qual o significado aqui? Nós temos aqui uma mulher que não era muito bem vista, mesmo dentro da sociedade de Samaria, dos samaritanos. Era uma mulher que teve vários maridos, ou que morreram, ou divorciou, e agora estava amigada com um outro homem. Então, era uma espécie de uma mulher mal vista dentro da sociedade. Era uma mulher que não tinha crédito, não era bem vista por outras pessoas. E aí, quando ela pede essa água viva, Jesus diz, olha, não, agora primeiro
Eu quero mostrar para você quem você é e o pecado que faz parte da sua vida. Jesus, o conhecimento que transforma pecador em pessoas santas. Diz assim, olha, para que eu possa te dar a água viva, para que você possa experimentar da água viva, primeiro eu tenho que resolver o problema seu de pecado. O pecado que reina dentro do seu coração, que faz parte da sua vida. Mas alguém vai fazer a seguinte pergunta, mas qual é o sentido da água viva? Quando Jesus fala sobre água viva, o que ele quer nos ensinar com isso? Nós vamos voltar lá para o texto, e eu quero mostrar aos irmãos aqui o texto de Nicodemos, que vai nos ajudar a compreender, porque quando Nicodemos ele se coloca diante do Senhor Jesus, e ele mostra esse conhecimento, que na realidade depois acabou se revelando que ele também não tinha o conhecimento, que foi Jesus que trouxe esse conhecimento para ele. Jesus, ele diz o seguinte, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós temos o texto no capítulo 4, o texto no capítulo 3, e todos eles tratam sobre essa água. Aqui nós temos uma referência muito interessante para nós podermos compreender essa ideia da água e do Espírito que foi apresentado lá por Jesus a Nicodemos. Tito, capítulo 3, versículo 5. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante, olha que coisa fantástica nós temos no texto, o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, quando a gente vai para o texto de Nicodemos, João capítulo 3, versículo 5, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então aqui nós temos o sentido do que é que significa essa água. A água aqui é o Espírito Santo. Esse Espírito que renova, que regenera, que lava. Quando Jesus diz assim, ó, se você soubesse quem eu sou, se você tivesse esse conhecimento, você que me pediria, e eu te daria a água da vida, a água viva. Essa água que representa o Espírito Santo. Por que isso? Porque é através do Espírito Santo que o homem ele é convencido do pecado. Somente o Espírito Santo é que convence o homem dos seus pecados. Então Jesus, quando ele começa a relatar esse fato, a conversar com essa mulher, e essa mulher pede a água viva, Jesus assim, cadê seu marido? Eu agora quero tratar com você sobre o seu problema, sobre o seu pecado. Porque a água viva ela está associada com o Espírito Santo. O Espírito que transforma, o Espírito que purifica, o Espírito que convence o homem do pecado. Jesus, conhecimento que transforma. Transforma o pecador em santo. Em alguém que venha a se santificar. Em alguém que venha a mudar de vida. Tem muitas pessoas que estão presas pelo vício da droga, da bebida, e acabam indo para um centro de recuperação cristão, protestante. E aí algumas pessoas perguntam, mas vem cá, como é que o centro de recuperação evangélico ele consegue restaurar tantas pessoas? Como é que as pessoas viciadas em crack, em drogas pesadas, que muitas vezes, até tomando remédio, indo para médico, não consegue se libertar, mas em um centro de recuperação evangélico, muitos conseguem mudar de vida, serem transformados
em uma nova criatura, em uma nova pessoa. Como é que isso é possível? E aí uma vez eu frequentei um centro de recuperação e fui conversar com o pastor sobre essa situação, e ele me disse o seguinte: olha, o remédio para que as pessoas possam ser transformadas, esses pecadores que vêm aqui em busca de ajuda, o remédio é a palavra de Deus de manhã, de tarde e de noite. A ideia é fazer com que essas pessoas venham a estar cheias do Espírito. Que elas possam orar, que elas possam ler a Bíblia, que elas possam cantar. É culto de dia e de noite. Dia e noite. 1 mês, 2 meses, 3 meses, para que elas possam ser cheias do Espírito do Senhor. Esta é a água viva. O que é que Jesus está ensinando aqui para a mulher? É justamente isso. Se ela experimentar da água viva, se ela receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito vai transformar a vida dessa mulher, vai convencê-la do seu pecado, vai convencê-la da sua transgressão. E para que haja essa transformação, para que haja essa mudança na vida dela, ela precisa da ação do Espírito Santo, para que venha a transbordar, para que venha a mudar o seu coração e a sua mente. E é esse o ensinamento de João capítulo 4. O primeiro ensinamento. Jesus, conhecimento que transforma. Transforma pecador em santo. É a primeira coisa que o texto nos ensina. A segunda coisa que o texto nos ensina é que Jesus, conhecimento que transforma, transforma adorador em adorador verdadeiro. Os irmãos vão entender por que eu estou usando essa expressão. Adorador em adorador verdadeiro. É a segunda coisa que o texto nos ensina. O versículo 19 diz assim: a mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Então, depois de receber o conhecimento da água viva, essa mulher está entusiasmada e ela tem interesse de conhecer mais. Ela precisa desse conhecimento que transforma. E agora ela entra com uma dúvida que ela tinha com relação à adoração. Porque havia uma divergência entre os samaritanos e os judeus. Então a dúvida dela era: nossos pais adoram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então é levantado essa questão sobre a adoração. Do versículo 21 ao versículo 24, Jesus ele vai trazer o sentido, não do judeu e nem do samaritano, mas sobre a verdadeira adoração. Então o texto mostra que tanto os samaritanos como os judeus são pessoas que adoram, são adoradores. Só que Jesus, o conhecimento que transforma aqui, é sobre fazer com que eles que são adoradores se tornem ou se transformem em adoradores verdadeiros, porque Jesus agora vai passar o conhecimento do que é que eles precisam ser para agradar a Deus. Verdadeiros adoradores. Então o versículo 21 diz assim: Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. E é interessante o que João faz aqui. Porque João ele usa a figura de Nicodemos, no capítulo 3, que era um judeu, um mestre, alguém com extremo conhecimento sobre o judaísmo, sobre o Antigo Testamento, e agora uma mulher que é samaritana, que não tem conhecimento algum do Antigo Testamento, porque os samaritanos, eles rejeitaram as escrituras, e eles têm como escritura apenas os 5 livros de Moisés. Então, de Gênesis a Deuteronômio, são os livros que eles adotam e que têm a fé deles. Por que dessa confusão dos montes? Jerusalém é o monte que os judeus entendem
que é determinado pelo Senhor, onde Salomão construiu o templo. E os samaritanos, eles pegaram dentro do Pentateuco, dos 5 livros de Moisés, um monte que mais trouxesse esse sentido de adoração, para que eles pudessem construir o templo deles. Já que eles abriram mão de toda a escritura do Antigo Testamento e ficaram só com esses 5 livros, então eles passaram a criar uma religião própria deles. Eles adoravam nesse monte, enquanto que os judeus adoravam em Jerusalém. Então Jesus diz, olha, vai chegar a hora que nem em Jerusalém, nem no monte em que vocês adoram o que não conhecem. Vocês não têm o conhecimento. Nós adoramos o que conhecemos. E nós temos lá o caso de Nicodemos, capítulo 3, versículo 2, que mostra, Senhor, eu sei, eu tenho conhecimento que o Senhor é um mestre, que o Senhor, né, foi enviado por Deus. Então os judeus têm o conhecimento, porque eles conseguem fazer uma leitura muito melhor sobre o Messias, com relação a todos os livros do Antigo Testamento, diferentemente dos samaritanos. Por isso que Jesus diz isso, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus diz, olha, está chegando o momento em que a adoração não vai estar associada a um local, a um lugar. Mas o que Deus quer, o que Deus procura, são pessoas que adoram em espírito e em verdade. E aí a mulher, ao ter este conhecimento, que essa que é a grande ênfase do texto, inclusive tem aqui, ó, o João usa a palavra do conhecimento, ela adquire esse conhecimento, depois de Jesus trazer essas informações, ela diz assim, a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Então, eu sei que tudo isso que o Senhor está dizendo vai acontecer quando vir o Messias, quando vir o resgatador, porque os samaritanos acreditavam em um Messias diferente dos judeus. Eles adoravam quem eles não conheciam. E aí eles entendiam uma espécie de um resgatador que foi colocado lá por Moisés. Eles não tinham uma revelação completa, um entendimento completo sobre o Cristo. Mas ela diz, eu sei que tudo isso que você está dizendo tem a ver com o Cristo, com o Messias que está para vir. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, o conhecimento, ele vai trazer esses conhecimentos. Nós vamos adquirir esse conhecimento. E aí, o versículo 26, Jesus fecha dizendo, então Jesus disse, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Jesus, conhecimento que transforma. Que coisa impressionante. Eu sou o Messias. Esse conhecimento que transforma, Jesus pega uma adoradora samaritana, que adorava e não sabia, não tinha muito conhecimento. Esse conhecimento Jesus quer pegar essa samaritana e transformar em uma verdadeira adoradora. Por que Jesus fala sobre em espírito e em verdade? Porque tanto o judeu como o samaritano buscava adorar o Senhor do seu jeito. Cada um tinha um jeito de adorar. Na realidade, todos nós somos adoradores. Não existe ninguém na face da terra que não seja adorador. Agora a questão é, como nós adoramos e a quem nós adoramos? Todos são adoradores. Tem pessoas que adoram a ciência. Tem pessoas que adoram o seu próprio eu. Tem pessoas que adoram personalidades, pessoas. Tem pessoas que adoram os lugares. Então, a briga que era um monte. Aquele monte era sagrado. Então,
chegavam a idolatrar, chegavam a ter uma relação com aquele local de adoração, de idolatria. E aí Jesus diz o seguinte: olha, eu quero ensinar para você, o conhecimento que eu quero trazer, que vai transformar a sua vida, é que o que o Senhor quer, o que Deus quer, são de verdadeiros adoradores. Quem são esses verdadeiros adoradores? Os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Por que em espírito? Porque Deus é espírito. Então precisa adorar em espírito. Então o verdadeiro adorador, ele não adora de conformidade ao que ele acha que é certo, o que ele acha que é correto. Porque a tendência do ser humano é criar o seu próprio Deus. Ele começa a adorar aquilo que lhe satisfaz, aquilo que é agradável. O culto que os judeus fizeram no deserto foi um culto agradável. Eles acordaram cedo, fizeram festa, havia comida, animação, o bezerro de ouro, que representava a prosperidade, porque era o Deus que eles queriam, que iam trazer essa satisfação, que eles buscavam de Deus, que viesse a abençoá-los, a trazerem bênçãos para a vida deles, e que eles se divertissem, que eles se alegrassem. Essa é a mentalidade de Deus que eles criaram. Aí Jesus diz, olha, o verdadeiro adorador adora em espírito, porque Deus é espírito. E aí quando nós associamos essa questão do espírito com a água viva, que é o Espírito Santo, é que o texto começa a ter um sentido muito profundo. O verdadeiro adorador, ele precisa do Espírito Santo. Ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Ele vai abandonar o pecado, ele vai ter uma vida de santidade, porque se não houver esse pré-requisito, se não houver primeiramente essa atitude, não tem como ser um verdadeiro adorador. Porque Deus é Espírito e nós precisamos adorá-lo em espírito. Nós precisamos adorar do jeito que ele é, da forma como ele determinou. A adoração não é do jeito que nós queremos, mas do jeito que o Senhor é. Ele é espírito. Então, se ele é espírito, nós precisamos adorá-lo em espírito também. E em verdade. E verdade está associado à revelação de Deus. Tudo que Deus revelou e que deixou para nós, esta é a verdade. Um dado interessante que muita gente muitas vezes não associa e não compreende com relação à verdade, é que só existe uma única verdade sobre a face da Terra. Não existe outra verdade. Então, quando um cientista ele faz uma experiência, ele tem uma teoria, ele descobre uma lei, algo sobre o universo, ele, na realidade, ele acabou descobrindo a revelação de Deus. Ele acabou tendo o conhecimento de Deus. Então, ele, de alguma forma, o próprio Deus permitiu que esse cientista, até ateu, incrédulo, uma pessoa mundana, pudesse ter o conhecimento da sua verdade, porque só existe uma verdade. Todas as leis, todas as regras, tudo que há no universo é a verdade de Deus. E essa verdade, ela é resumida na palavra dele. Então não se pode adorar o Senhor diferente daquilo que ele determinou que assim nós adorássemos. Então precisamos adorar em espírito e precisamos adorar em verdade, na verdade de Deus. Não é do jeito nosso, não é da forma nossa, mas é de acordo com a palavra de Deus. É assim que o Senhor determina. E terceira e última coisa que o texto nos ensina. Jesus, conhecimento que transforma pecador em santo. Segundo, Jesus, conhecimento que transforma adorador em adorador verdadeiro, porque todos somos adoradores, mas Jesus quer os verdadeiros adoradores. E terceiro, Jesus, conhecimento que transforma o indivíduo em servo de Deus. Então nós vamos para o texto da palavra do Senhor, transforma o indivíduo em servo de Deus. No capítulo 4, versículo 27, diz assim: naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher.
Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? No versículo 31, diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês, novamente, questão do conhecimento, não conhecem. Não conhecem. Nos 3 momentos, essa ideia vem sendo passada. A mulher não conhecia a água viva, a mulher não conhecia a adoração verdadeira, e agora os discípulos não conhecem a comida. E aqui tem um sentido figurado, um sentido que Jesus quer mostrar dentro do texto. No versículo 33, então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus traz agora o conhecimento. Esse conhecimento transforma. Ele traz o conhecimento de que o indivíduo precisa ser transformado em servo de Deus. Jesus diz assim: olha, a minha comida consiste em fazer a vontade do que me enviou. Eu preciso servir. Eu sou servo de Deus. Eu sou servo do Pai. Eu não faço as coisas para o meu bel prazer. Eu não vou comer para me satisfazer. Mas aqui traz a ideia de realizar a sua obra. Eu sou, antes de comer, antes de fazer aquilo que eu preciso ser servo de Deus. Eu preciso obedecer. Essa é uma ideia muito interessante dentro do texto, porque traz a figura do Antigo Testamento sobre o maná. Quando Deus trouxe o maná para alimentar o povo, o propósito do maná, o principal do maná, não era para que matasse a fome do povo. Mas o propósito do maná era para que o povo obedecesse ao Senhor. Então foi criada uma regra que no sábado eles não poderiam pegar o maná. E na sexta-feira eles tinham que pegar dobrado. Eles precisavam obedecer. Envolve essa questão da obediência. Então, não só de pão viverá o homem, é dentro desse contexto, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem precisa servir a Deus. O homem precisa obedecer a Deus. É esse o sentido que Cristo traz da comida aqui do Antigo Testamento para esse texto. O importante aqui é servir, é obedecer a Deus. E isso é mostrado na figura da mulher. Versículo 28. Quando nós estávamos no relato, na narração da mulher, até o versículo 26, o versículo 28 volta a cena para a mulher e diz assim: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Por acaso, não seria ele o Cristo? Conhecimento que transforma. Água viva, o Espírito Santo, essa mulher confrontada nos seus pecados, e agora essa mulher foi confrontada em ser uma verdadeira adoradora, e quando Jesus se revela, mostra esse conhecimento de que era o Messias, que era o Cristo, o texto diz que ela larga tudo. Essa mulher foi ao poço buscar água, ela deixa o seu cântaro e vai à cidade. E ela agora quer falar a novidade, ela quer dizer para as outras pessoas da cidade, para os outros samaritanos, quem é que está ali no poço. Eles precisavam ter esse conhecimento, eles precisavam conhecer o que ela tinha acabado de conhecer.
conhecimento que transforma, quem adquire esse conhecimento é transformado em servo de Deus, é transformado para servir a Deus. O propósito é esse. A mulher esquece daquilo que era dela, que era pessoal, que fazia parte do que ela vinha fazer, água que ela veio buscar para o seu próprio, para o seu lar, para o seu uso pessoal. Ela abandona tudo, a partir de agora ela serve a Deus. Ela agora vai evangelizar, ela agora vai testemunhar sobre Cristo. Conhecimento que transforma indivíduo em servo de Deus. E aí o versículo 39 mostra sobre isso. Porque diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e adquirimos o conhecimento. Nós agora temos esse conhecimento, que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Jesus, ele termina o texto no versículo 35, ele faz a aplicação disso para os seus discípulos. Ele pega esse conhecimento de ser servo de Deus, de servir a Deus, e aí ele usa uma figura, uma parábola. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? E porém lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois já estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalham e vocês aproveitaram o trabalho deles. E vocês aproveitaram o trabalho deles. Qual é a ideia dessa última parte do texto? Jesus, ele ensina para os seus discípulos que eles precisavam servir a Deus. Os campos já estavam na colheita, e eles seriam instrumentos de Deus para fazer essa colheita. O conhecimento agora que Cristo estava passando para os seus discípulos estava preparando, estava transformando eles em servos, em pessoas que pudessem ser instrumentos de Deus na obra, na evangelização, em missões. A samaritana já estava servindo ao Senhor, já estava evangelizando, e o seu testemunho, as pessoas já estavam se aproximando de Cristo. As pessoas que estavam se aproximando de Cristo, que são os outros samaritanos, ao terem um conhecimento, também estavam tendo as suas vidas transformadas. E eles pediam para que Cristo permanecesse, para que Cristo ficasse com eles. E Cristo ficou por mais 2 dias. Que coisa maravilhosa! Conhecimento que transforma. Jesus é esse conhecimento que transforma. O crente que entregou a sua vida para Cristo, que se diz conhecedor de Cristo, mas não serve a Cristo, não evangeliza, não faz missões, não dá testemunho, não está incomodado de alguma forma em fazer a vontade de Deus, em agir em prol do reino de Deus para que ele possa crescer. Nós questionamos sobre a transformação. Será que realmente teve o conhecimento de Cristo? Eu quero concluir contando
uma história. Quando eu era seminarista, eu mais um colega, nós fomos à congregação e nós decidimos ir em um dia que não tinha culto. A gente foi um dia antes, para que a gente pudesse fazer algumas visitas e conhecer alguns irmãos. E para nossa surpresa, quando nós estávamos chegando na congregação, tinha uma escada. E aí, quando a gente estava subindo a escada, a gente viu uma irmã lá em cima, na escada de costa, e nós chamamos a irmã. Era subindo a escada, chamamos a irmã. Quando a irmã virou, ela tomou um susto, porque ela estava com um cigarro na mão. E ela não esperava, porque aquele não era um dia comum, não era um dia que a gente ia para a congregação. Quando ela virou, que viu que era a gente, e ela estava fumando e não tinha como mais esconder, ela quase engole o cigarro para poder esconder, para que nós não pudéssemos ver o que ela estava fazendo. Isso é uma realidade dentro das igrejas. Quantas pessoas estão dentro da igreja, que frequentam a igreja, que são chamados de irmãos, que se dizem crentes, mas o conhecimento que eles têm de Cristo não trouxe transformação, não trouxe mudança em suas vidas. Eu contemplei também, nessa minha jornada como pastor do meu ministério, vidas que o mundo já não tinha mais esperança, que o Senhor Jesus transformou e mudou. E são pessoas hoje crentes, servas de Deus, que glorificam ao Senhor. Diante disso, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero convidá-lo a ser sincero com você mesmo. E você vai fazer essa pergunta para você. O seu conhecimento de Cristo tem transformado a sua vida? Eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. O seu conhecimento de Cristo tem transformado a sua vida? Você, que é pecador, ao ter conhecimento de Cristo, você foi transformado em uma pessoa diferente. Você tem enfrentado, você tem experimentado do processo de santificação. Você pode ser incluído entre os santos. Você que é pecador, você que é falho, ao ter conhecimento de Cristo, a sua vida foi transformada. Você abandonou o pecado, você hoje é uma nova criatura. O Espírito Santo que está em você tem te incomodado, tem mexido com você, tem feito você chorar pelos seus pecados, tem te incomodado por aquilo que você faz que desagrada a Deus? Esse é o primeiro questionamento. O seu conhecimento de Cristo tem transformado a sua vida? Você, que é idólatra por natureza, todos nós somos adoradores, adoramos alguma coisa. E antes de conhecermos a Cristo, essa idolatria reinava em nossos corações. Então, nós tínhamos desejos, a forma como nós enxergávamos o mundo, a forma como nós adorávamos as coisas. O conhecimento que nós temos de Cristo fez com que você se tornasse um verdadeiro adorador? Que adorasse em espírito e em verdade? A palavra do Senhor tem feito parte da sua vida e tem te libertado, tem te transformado. E você tem adorado da forma como Deus é, porque Ele é espírito. E você precisa adorar em espírito. Tem que ter sinceridade, tem que adorar da forma como Deus quer ser adorado. Você consegue ser um verdadeiro adorador? As nossas igrejas estão cheias de adoradores. E nos nossos cultos, muitas pessoas abrem as suas bocas, frequentam os nossos cultos, mas não são verdadeiros adoradores. E a minha pergunta é: você é um verdadeiro adorador? E terceira e última pergunta: o seu conhecimento de Cristo tem transformado a sua vida a ponto de você abandonar o seu comércio, os seus interesses, as suas vontades, aquilo que faz parte de você, de sua família, do seu interesse, para que você possa servir a Deus? Para que você possa se colocar como servo dele? Essas três coisas são marcantes
na vida de alguém que tem conhecimento de Cristo. O conhecimento de Cristo transforma o pecador em santos. O conhecimento de Cristo transforma o adorador falso, idólatra, em um verdadeiro adorador. O conhecimento de Cristo transforma um indivíduo comum, interesseiro, que pensa nele, nos seus próprios afazeres, em um servo de Deus, em alguém que serve a Deus. A marca de alguém que tem conhecimento de Cristo é ser transformado. E essa transformação tanto é para o judeu, como Nicodemos, o texto do capítulo 3, como para a mulher samaritana, que é um gentil. Todos, sem exceção, precisam experimentar da transformação em Cristo Jesus. Nós vamos ouvir o hino do nosso inário, o hino de número 113. Achei um bom amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador, amador, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas me entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei com ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Do mundo me abandonei, venci meu tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Ser fiel, obediente a quem viver. Ele está sempre ao meu lado e me protegerá. Até quando face a face possa ver. Então ao céu subirei, da glória eu viverei, com Jesus meu Salvador morando em mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Nós vamos orar? Eu queria orar por você.
Se essa palavra tocou no seu coração e você tem estado na igreja meses, anos, e não tem sentido essa transformação na sua vida, é porque você ainda não conheceu a Cristo, você não tem conhecido como devia. Eu quero orar por você, para que Deus possa transformar a sua vida. Que esse momento, que essa mensagem, possa marcar a sua vida. E a partir de hoje, você se torne uma pessoa transformada, uma pessoa que tem o Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo, uma pessoa que é um verdadeiro adorador e uma pessoa que serve a Deus. Senhor Deus, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque a Tua palavra, ó Deus, é fiel e a Tua palavra é poderosa. E a Tua palavra, ó Deus, falou conosco nessa noite de forma poderosa. Senhor Deus, transforma as nossas vidas. Não é porque nós estamos afastados, não é porque o nosso templo está fechado, é que nós vamos ser negligentes, ó Deus, com a vida de adoração, com a vida de transformação, com a vida em que nós precisamos servir e nos santificar diante do Senhor. Por isso, ó Deus, muda as nossas vidas. Esse pecado, ó Deus, que está presente em nós, que o Senhor possa arrancar, ó Deus, para a glória do Senhor. Nos ensina, ó Deus, a adorar o Senhor de acordo com a Tua palavra, de forma verdadeira, em espírito, para a glória do Senhor. E desperta o Teu povo, a partir desse mês de agosto, mês de missões, para fazer a Tua obra, para evangelizar, para que o Teu povo, ó Deus, se comprometa em servir ao Senhor, não se preocupar com seus próprios bens, com seus próprios afazeres e interesses, mas que o Teu povo se preocupe em glorificar ao Senhor, servindo ao Senhor com as suas vidas e com as suas famílias. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Que Deus possa trazer uma semana de paz, de bênçãos para a vida de cada um dos irmãos. É em nome de Jesus que nós desejamos que o Senhor nos livre e nos proteja de todo mal nessa semana. Que Deus abençoe a vida de cada um.